Oi? Tá. Nós te agradecemos. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que bom, mais um domingo que temos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, cujo título é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Continuamos estudando no nosso trimestre os ataques de Satanás à Igreja de Cristo e observando as diversas sutilezas desses ataques. Hoje nós vamos falar sobre ideologias contrárias à família. A nossa leitura bíblica em classe é o texto de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 18 a 24. Eu quero convidá-lo para lermos esse texto. Se você tem um exemplar da Bíblia à sua mão, pode tomar agora e vamos fazer a leitura. Livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bem, queridos, o texto bíblico é a narrativa do Gênesis da ocasião em que Deus criou a raça humana, criou os homens, homem e mulher, e, portanto, também é a narrativa na qual Deus criou a família. Deus fez o homem do pó da terra, dele tirou uma costela para fazer a mulher. A ideia era apenas que fosse a mesma raça, vinda da mesma origem, e isso a ciência hoje fala com muita propriedade de que todos nós somos descendentes do mesmo DNA comum e que, de fato, todos tiveram a mesma mãe, e é interessante esse aspecto. Depois você pesquisa um pouquinho sobre a questão dos cromossomos masculinos e femininos, e como a ciência mostra hoje que todos os seres humanos de todas as etnias, já que só temos uma raça, que é a raça humana, que têm em comum o mesmo DNA, a mesma mãe, e de fato isso foi da maneira como o texto bíblico descreve. Deus fez Adão, dele fez Eva, e quando trouxe Eva para Adão, ele disse: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Reconheceu que ela era alguém que fazia parte da sua constituição de celular, feita do mesmo material que ele, e que disse: o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma carne. E aqui Adão não estava falando de si mesmo, que Adão não tinha pai, não tinha mãe, nem Eva tinha pai e mãe do ponto de vista físico, biológico. Eram filhos de Deus. Então Adão estava, na verdade, dizendo sobre aquilo que Deus tinha acabado de criar, que era a família. Um homem que recebe uma mulher como sua esposa. Ao fazer isso, ele forma um novo núcleo familiar. Para isso, sai do núcleo familiar de onde ele foi formado, da casa de seus pais. E então eles vão formar um novo núcleo familiar, e a partir daí uma nova família está sendo constituída. Veja, ali Deus estava criando a
Jesus disse, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando Jesus disse o que Deus ajuntou, ele não estava falando sobre que Deus fez aquele casamento em particular, através de uma profecia, através de qualquer outro fenômeno dessa sorte. Não, não. Jesus está falando que Deus ajuntou por meio do casamento, visto que o casamento foi criado por Deus. E sendo Deus o autor do casamento, ele é também aquele que deu origem a esta instituição, e todos que se casam no Senhor, no sentido de que foi ele quem criou essa instituição. Daí, quando Jesus disse o que Deus ajuntou, não separe o homem, ou seja, nenhum casamento deveria ser encerrado, porque foi Deus quem fez. No livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 14, diz assim: a casa e a fazenda pode vir dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então ele está dizendo o quê? A formação da família que veio de Deus. E Deus criou essa família e ela se tornou a célula principal da sociedade. Na verdade, a sociedade ela é constituída de famílias. Inclusive porque é no ambiente da família que esse novo cidadão, recém-nascido, vai receber as primeiras instruções, a primeira formação. A sua sociedade, ele vai receber isso no núcleo familiar. Lá mais na frente, ele vai para a escola para receber os princípios do que diz respeito a questões relacionadas à ciência, ao trabalho, a questões acadêmicas. Mas a formação para a vida, ele recebe no núcleo familiar. Eu gosto sempre de lembrar, aliás, não é uma frase minha, acho que é do Portela, que ele diz que a família educa a escola. Conhecimento científico e educação para o trabalho, para a vida profissional e acadêmica das pessoas. Mas princípios e valores são transmitidos pela família. Daí a ideia de pastor José Gonçalves, nosso comentarista, fala sobre a célula máter, a célula mãe, a célula que dá origem à sociedade, é a família, exatamente no sentido de que a vida social começa na família e dela sai para a sociedade, sendo essa mesma sociedade formada por um conjunto de famílias. Então, as várias famílias formam a sociedade e essa sociedade vai ter o modo de viver e de ser de acordo com as famílias, os princípios e valores das famílias que formam essa sociedade. Ao mesmo tempo que essa família também vai ser responsável por dar a continuidade aos saberes e à cultura que ela recebeu dos seus pais. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, quando falamos de família, nós entendemos exatamente isso. O que é família, como foi criada por Deus, e precisamos entender quais os propósitos de Deus para essa família. Mas antes de entendermos os propósitos, nós também percebemos aqui na construção familiar que Deus ele estabeleceu algumas coisas que são base. Quando alguém lá na frente questionou Jesus sobre casamento, Jesus disse assim: no princípio não foi assim. Quando Jesus disse no princípio não foi assim, que é o texto de Mateus 19, Jesus estava dizendo exatamente que Deus tinha uma configuração original, que no princípio ele estabeleceu quais as características dessa instituição que ele havia criado, que era a família. E a nossa lição vai falar sobre fundamentos da família cristã. E o primeiro fundamento que nós vemos aqui é o fundamento da monogamia. Ou seja, Deus criou um homem para uma mulher, um para um, não mais do que isso. E acho isso tão interessante porque eu penso sempre que Deus criou Adão, tirou a costela, fez Eva, trouxe uma Eva para um Adão e disse a eles: crescei e multiplicai-vos. Ora, se era para crescer e multiplicar-se,
eu entendo que se Deus tivesse feito mais Evas, mais rápido teria a multiplicação. Porque como a mãe é a única que recebe o filho no seu ventre, então ela seria a única a ser capaz de fazer de ter a gestação, né? Então, se Deus tivesse dado 5, 6, 10 Evas para Adão, é claro que cada Eva estando grávida, ao invés de nascer de 1 em 1, nascia de 10 em 10. Então, isso seria muito mais rápido. Mas Deus não fez. E não fez por quê? Será que era porque ele não tinha capacidade de fazer? Ou que o material genético que ele tirou de Adão só dava para fazer uma mulher e ele não fez mais porque não tinha mais material? Eu penso que não. Primeiro porque Deus não depende especificamente de um material para criar outro material, né? Hebreus diz que os mundos foram criados daquilo que não é aparente. Ou seja, Deus não precisou de mato para fazer mato, árvore para fazer árvore, pedra para fazer pedra, ou água para fazer água, porque Deus criou tudo do nada. Então, Deus não tem limitação sobre por que ele criou somente uma Eva. Mas lá na frente, eu penso que o profeta Malaquias, ele vem falar sobre isso. Malaquias capítulo 2, ele está falando sobre casamento. E aí ele vai falar sobre essa questão e dizer assim, no verso 15, Malaquias capítulo 2, verso 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Parece-me que aqui o profeta está perguntando exatamente isso. Deus tinha condição de ter feito muito mais. E por que ele só fez um? Por que ele não fez mais pessoas dessa família? Ele disse, porque ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Veja, ele está falando aqui o princípio da lealdade, que o princípio da lealdade implica em fidelidade, e o princípio da fidelidade implica em exclusividade. Não é possível ser fiel a dois, você só pode ser fiel a um, porque Jesus disse, quem ama um despreza o outro. Não é possível, Jesus disse, servir a dois senhores. Então, ele estabeleceu aqui um casal, um homem para uma mulher. E aqui o profeta diz, e por que ele só fez um? Ele diz, porque ele tinha condição de fazer muito mais, mas ele buscava uma semente piedosa, ou seja, ele buscava alguém que observasse princípios e valores. E o princípio aqui estabelecido foi o da fidelidade, que implica em exclusividade. Logo, por isso Deus criou uma relação monogâmica, um homem para uma mulher. Alguém vai dizer, pastor, mas na Bíblia está cheio de homem que teve não sei quantas mulheres. Teve Jacó, teve Salomão e tantos mais. Bom, mas primeiro você percebe que em todos eles houve muita confusão. Houve muitos problemas. Jacó casou com 2 irmãs e não foi porque ele escolheu, foi porque foi enganado pelo sogro. E mesmo assim houve briga entre as irmãs o tempo todo e além disso ele ainda teve que ter filhos com as escravas, que aí não confunda porque não eram esposas e à época a relação era outra, ele enxergava a escrava como uma propriedade e portanto o marido que tinha relações com a escrava é como se estivesse gerando filhos para a própria esposa. E aqui não estou defendendo Jacó, que eu nem tenho procuração para isso, mas é só para dizer que, de fato, Jacó não procurou ter muitas esposas. As circunstâncias levaram a isso e, ainda assim, ele teve muitos problemas por causa disso. Já Salomão, por exemplo, não, ele teve muitas esposas. E a ideia aí era uma questão mais diplomática, que ele casava com as filhas dos reis com quem ele fazia acordo. E teve muitos problemas. E o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, mostra que o grande problema dele foi a idolatria que ele passou a exercer por causa das mulheres com quem ele se casou e construiu ídolos para elas. Então tudo isso é para dizer que não, nós não temos nenhum bom exemplo bíblico de uma pessoa que teve várias esposas e estava tudo certo. Penina brigou
com Ana, as irmãs brigaram entre si, as esposas de Jacó e tantas outras dificuldades que tem aí. Princípio bíblico: um homem para uma mulher implica nisso lealdade, fidelidade, exclusividade, e são os princípios aí estabelecidos. O segundo princípio estabelecido por Deus: heterossexualidade. Um macho para uma fêmea. O texto bíblico que nós lemos está muito claro quando disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26, disse: Deus os criou, macho e fêmea os criou. Por que Deus criou um macho e uma fêmea? Bom, primeiro porque ele buscava a procriação. E a procriação só é possível quando há uma célula masculina e uma célula feminina. E ele criou, então, um macho e uma fêmea. Segundo, porque ele também queria que essa família tivesse princípios e valores a partir dessa construção. Ou seja, um homem e uma mulher, cada um exercendo o seu papel, exercendo a sua função na família, ao mesmo tempo educando meninos e meninas de acordo com essas características. Então, essa foi a ideia. Quando Deus criou um macho e uma fêmea. E aí, hoje se discute muito questões como a questão do gênero não está associado ao sexo, mas a própria ciência biológica vai mostrar que isso é impossível de se pensar. De fato, as pessoas nascem e na hora da formação dessas pessoas, da formação daquele embrião, você já tem a questão dos cromossomos XX, XY, e dali já se sabe, a partir daquele momento, já se sabe se aquele zigoto dará origem a um ser masculino ou a um ser feminino. Porque, inclusive, daquela célula-tronco, vai começar a ser desenvolvida todas as células do corpo e, a partir disso, vão ser construídos os órgãos internos. E esses órgãos internos já vão ser diferentes. Não só diferentes do ponto de vista sexual, porque o ser do sexo masculino vai ter um pênis e testículos e toda a estrutura para que esses órgãos funcionem, mas também, e o ser do sexo feminino vai ter útero e trompas e vagina e etc. E toda a estrutura para que isso funcione. Mas não somente isso, a constituição celular é diferente, né? Os ossos do quadril da mulher, eles são feitos de forma a funcionar para que a criança passe ali o parto. Então, por isso a mulher tem quadris mais largos. As glândulas mamárias que se desenvolvem para que ela possa amamentar o seu filho. Então, tudo é diferente entre homens e mulheres. E isso está determinado no ato da concepção. No momento que as duas células se juntam e esses cromossomos vão determinar o que vai ser daqui para frente. Então, sim, uma pessoa nasce homem ou nasce mulher. É um macho ou uma fêmea, não há nada diferente disso. Agora, claro que nós entendemos que os papéis sociais, eles serão desempenhados a partir da escolha dessa pessoa. E aliás, nós cumprimos muitos papéis sociais. Todo mundo que se casa é marido ou esposo ou esposa. Se você se casou com uma pessoa que ela tem pai e mãe, então você é genro de alguém. Consequentemente, os pais dela são seus sogros. E se você nasceu de uma família, você é filho. Se você tem irmãos e irmãs, você é irmão. Se esses irmãos têm filhos, você é tio. E os seus filhos são primos deles e o seu irmão é tio deles também. E assim vai. No dia que seu filho se casa, você vira sogro. Se você está dirigindo, você é motorista, o outro é o passageiro. Se você mora num condomínio, ou você é síndico ou é condômino. Quem está numa relação de compra e venda, ou você é fornecedor, ou você é cliente, é comprador, e assim vai. E tudo isso é o quê? Papel social. Nós cumprimos muitos papéis sociais. Empresário, patrão, cliente, usuário, e são papéis sociais que nós cumprimos. Claro que dentre essas questões nós entendemos que são papéis que nós escolhemos.
Agora, nada tem a ver o papel social com o gênero dessa pessoa, que tem a ver com o sexo que deu origem à sua vida. Se alguém crescido diz, não, eu nasci homem e eu nasci com órgãos genitais masculinos, mas eu não gosto disso, eu quero tirar, eu quero extrair, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa, é uma escolha que essa pessoa está fazendo. Mas isso não muda a sua formação. Aí há uma questão toda que muita gente faz de uso de hormônios para diminuir ou aumentar o hormônio masculino ou feminino, mas inclusive no esporte hoje há uma discussão muito forte sobre isso, de pessoas do sexo masculino que começaram a tomar hormônios para diminuir a quantidade de hormônio masculino para poder disputar como atleta feminino, mas os próprios atletas femininos já começam a dizer assim, tudo bem, essa pessoa hoje tem um nível hormonal que é equivalente às mulheres, mas todos os ossos e fibras e músculos dessa pessoa foram construídos com com hormônios masculinos e, portanto, ele tem vantagens sobre as mulheres no que diz respeito a isso. E não sou eu que estou discutindo isso, que nem atleta eu sou. Estou dizendo que existe uma discussão na sociedade sobre essa questão, exatamente para dizer o quê? O fato da pessoa hoje querer assumir o papel diferente do que ele nasceu, não muda o fato de que ele nasceu assim. Se a pessoa quer ter essa mudança de papel social, é uma escolha pessoal, mas isso não é uma regra. E aí é que a gente precisa entender que a regra que Deus criou foi uma pessoa nasce macho ou nasce fêmea. E isso tem a ver com biologia, isso tem a ver com constituição celular, isso tem a ver com tudo que é essa pessoa. Portanto, nós não nos identificamos nem aceitamos a ideia da chamada ideologia de gênero, de que alguém nasce sem sexo definido ou sem gênero definido e esse gênero vai ser um papel social que essa pessoa vai escolher. Que ninguém nasce homem ou nasce mulher, escolhe ser homem ou escolhe ser mulher lá na frente. Não, todos nascem homem ou mulher. Se ele quer fazer essa escolha lá na frente, aí é outra conversa, mas que ele foi criado assim. E quando a Bíblia diz que o homem foi criado, os seres humanos, a raça humana, a Bíblia diz, ele criou macho e fêmea. E todos nascem ou macho ou fêmea. Se você disser, não, mas tem uns que nascem com problema genético e tal, hermafrodita e não sei o que e tal, mas é para dizer somente aquela questão de que, primeiro, a exceção não define a regra. Quantos por cento da população nasce com disfunção sexual? Uma quantidade mínima em relação ao todo. E, em segundo lugar, isso ocorre não pela normalidade, mas por um defeito genético. Então, isso não cria a regra, mais uma vez falando. Ao mesmo tempo que o terceiro ponto que é de fundamento do casamento é que o casamento foi feito para existir por toda a vida. 1 Coríntios 7,39, ele vai dizer que a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto viver. Se ele morrer, aí ela está livre para casar com quem quiser, porque nós não casamos para a eternidade, né? Isso aí há seitas que ensinam isso de maneira equivocada. A Bíblia não diz que nós casamos para a eternidade, até porque Jesus diz que os que hão de herdar a vida eterna são como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então, no céu, eu não vou ser esposo da minha esposa. Nós nem gênero vai haver no céu, porque não tem anjo e anja. Os seres celestiais são assexuados, daí porque Jesus disse, não se casam nem se dão em casamento. Mas eu sou casado com a minha esposa para essa vida. E enquanto formos vivos, esse casamento deve existir. Ou seja, o casamento deve ser indissolúvel. E por isso Adão olhou para a mulher e disse, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, deixará o homem o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ele estava falando do ajuntamento e da união física também nesse casamento que faria com que ele durasse por toda a vida.
Então, esses são princípios que foram estabelecidos por Deus para o casamento. E tudo que é diferente disso é contrário ao ideal, ao projeto, àquilo que era a ideia de Deus quando criou a família. E hoje nós temos algumas questões complicadas na nossa sociedade. A primeira é o fato de o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, que é uma escolha que alguém faz, porém é contrário àquilo que é o projeto de Deus para a família. Claro que nós entendemos que hoje nós temos configurações familiares diferentes, porque a sociedade vai ficando mais complexa e as coisas vão ficando mais complicadas. Você tem um pai que, o homem casou com a mulher, teve filhos, mas por alguma razão, vamos pensar, ficou viúvo ou viúva, e aí casou com outra mulher que também tinha filhos, e agora você tem um casamento de uma pessoa com outra que já tiveram outro marido antes, e tem filhos desses casamentos diferentes. Ou você tem a moça que engravidou e deixou o filho para ser criado pela mãe, então o menino é criado pela avó, na verdade, mas que criou como se fosse mãe. Ou você tem o homem mais idade que casou com uma mulher mais jovem que era separado ou viúvo, e aí ele já tem filhos casados, filhos já de idade adulta, e de repente nasce um bebezinho naquela família e ele vai ser criado bem diferente dos outros, ou seja, nós temos muitas configurações diferentes de família, mas isso nós sempre tivemos desde sempre. Desde lá atrás nós tivemos gente viúvo, gente casando com gente mais nova, tendo filho de um casamento, filho do outro casamento. Isso não quer dizer que, porque existem diversidades de formações familiares, nós podemos aceitar qualquer formação familiar que se queira formar, diferente daquilo que é o princípio bíblico. E no Brasil nós já temos, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de 2011, a possibilidade de uma união homoafetiva e se entende que isso seria, portanto, uma coisa comum e viável, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas isso não é aquilo que faz parte do fundamento, daquilo que Deus criou. A segunda questão é exatamente essa questão da confusão dos sexos, hoje nós temos o chamado poliamor, uma pessoa que pode casar com vários, ou ter várias mulheres ou vários homens, ou homens com outros homens e outras mulheres, e tantas outras questões complicadas. O pastor José Gonçalves faz referência à questão da sexualidade não binária, aquela ideia de alguém que diz que não pertence diretamente a nenhum sexo, ou não se vê pertencendo a nenhum dos sexos, ou até se vê pertencendo aos dois, e aí todas essas questões. Veja bem, queridos, volto a dizer, as pessoas podem fazer escolhas que elas quiserem, mas elas não podem querer que Deus aprove todas as escolhas que elas querem fazer. Cada pessoa é livre para escolher, mas isso não quer dizer que toda escolha que o homem fizer é de acordo com aquilo que Deus quer. Aliás, na relação entre Caim e Abel, quando eles vêm ofertar ao Senhor, exatamente isso que Deus estabelece. Deus olha para Abel, agrada-se de Abel e recebe a sua oferta. Não se agrada de Caim e não recebe a sua oferta. Caim ficou triste porque Deus não recebeu. E Deus disse a Caim: se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Deus estava dizendo o quê? Caim, eu não aceitei a sua oferta porque você não faz o bem. E porque você não faz o bem, eu não o aceitei. Se você fizer o bem, então eu vou aceitar você. Simples assim. Então, Deus não tem que se moldar à escolha dos homens. Os homens precisam moldar as suas escolhas à vontade de Deus, se querem ser favoráveis a Deus.
se querem agradar a Deus, se querem viver uma vida de comunhão e de obediência a Deus, é que precisa ter essa condição. Não é Deus que se molda à vontade do homem, mas o homem que precisa se moldar à vontade de Deus, e a vontade de Deus, no que diz respeito ao quesito família, ele estabeleceu lá no princípio, quando fundou a família. Além disso, a família ela foi fundada com princípios que também são muito importantes a partir dessa construção. A primeira delas eu já falei, que é a questão da procriação, da geração de outros seres. E é bem verdade que só é possível isso quando nós temos uma célula masculina e uma célula feminina. Logo, isso também já diz respeito à união do casamento, que deve ser entre um macho e uma fêmea, a fim de que haja procriação e de que essas pessoas possam dar continuidade à vida. Mas não só isso, família não foi feita só para procriar, porque os animais também procriam. Só é que entre os animais não há uma relação de construção familiar, não há uma relação social. O cavalo, o galo, o cachorro, eles não têm essa relação de dizer, não, esse cachorro nasceu daquela cadela, então ele tem maior respeito porque é a sua mãe, e as cadelinhas que nasceram da mesma barriga, que são suas irmãs também, então não pode cruzar esse cachorro com aquelas outras cadelas porque é a mãe e as irmãs. Não tem nada de mãe nem irmãs no mundo animal, não há essa relação. O macho, ele cobre a fêmea, independente se ela foi qualquer tipo de vínculo familiar, porque na verdade o vínculo familiar não existe. Mas entre os seres humanos não é assim. Deus criou família para que a família pudesse construir os princípios e valores e ensinar a esse novo membro esses princípios e valores. Além disso, os seres humanos acumulam saberes, cultura, que eles transmitem aos seus pares. E eu gosto sempre de dizer assim, um cavalo, um cachorro, hoje, sabe a mesma coisa que um cachorro sabia na época do Império Romano, o que um cavalo sabia na época do Império Romano. Ninguém aprendeu nada novo de lá para cá, um cachorro ou um cavalo. Mas hoje um menino, um adolescente, tem muito mais conhecimento e informação do que tinha o imperador romano na sua época. Por quê? Porque cada menino que nasce, ele recebe dos seus pares toda a instrução, toda a formação, todo o acúmulo de saberes, toda a cultura que essa sociedade acumulou e agora está disponível para isso aí. Eu gosto da ideia do Salmo 78, em que Asaf, o Salmo de Asaf, ele faz essa relação. Ele diz assim, escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Veja que construção magnífica que Asaf está fazendo. Nós ouvimos, aprendemos, recebemos dos nossos pais. O que nós recebemos dos nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós contaremos aos nossos filhos tudo o que recebemos dos nossos pais. Mas não só contaremos a eles de forma que eles também sejam capazes de contar aos seus próprios filhos, para que eles também contem aos filhos deles. E aí, essa nova geração que nascer, essa geração vindoura, ela vai pôr em Deus a sua esperança, não se esquecerá das obras de Deus e vai guardar os seus mandamentos. Percebe? Ele está dizendo o quê?
princípios e valores que nós recebemos dos nossos pais, conhecimento, acúmulo de saber e cultura que recebemos dos nossos pais, nós transmitiremos aos nossos filhos. Contaremos a essa próxima geração tudo que nós recebemos. Nós vamos transmitir os princípios, valores e saberes que recebemos dos nossos pais para os nossos filhos. No ambiente familiar haverá a formação, haverá o conhecimento, haverá a educação desses novos integrantes da família, mas também que eles sejam capazes de fazer essa mesma transmissão de princípios, valores e saberes aos seus filhos, que por sua vez transmitirão aos filhos deles e assim por diante. Porque o papel da família é um papel de formação, é um papel de construção de saberes, de princípios, e esses princípios e saberes não serão transmitidos somente através da teoria, mas muito mais através do exemplo e da prática de vida. Daí porque Deuteronômio capítulo 6, ele disse, ouve Israel, Deus disse ao povo de Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno, quais palavras? Deus é o único Senhor e você deve amá-lo acima de todas as coisas. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por que estarão no teu coração? Porque pais e mães precisam interiorizar, praticar e viver essas palavras, para que eles possam ter exemplo para dar aos seus filhos. Ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás, assentado em tua casa, e deitando, e levantando, e andando pelo caminho. Ou seja, a construção de princípios e valores que vai ser feito pelos pais, ensinando, formando, construindo, aonde? No ambiente familiar, deitando, levantando, assentado pelo caminho. Então, quando vai botar as crianças para dormir, contam a história da Bíblia, faz o culto doméstico, se reúne ao redor da mesa, agradece a Deus pelo pão, pela provisão, pelo cuidado, ora ao Senhor pedindo pela família, ao andar com o filho, dando exemplo de vida, de comportamento em sociedade, ao mesmo tempo transmitindo princípios e valores, ensinando como tratar as pessoas, como tratar as questões, os conflitos, e aí nós vamos educando, formando, ensinando. Quando nós temos um jovem, um adolescente, uma menina, um menino, assim, bem educado, que sabe entrar e sair, sabe se comportar em qualquer lugar, isso normalmente chama a atenção e alguém olha e diz assim, que menino comportado, que menina bem educada, e diz assim, de quem é filho? Aí alguém diz, olha, é filho do fulano ou da fulana. E aí quando você olha e você compara e percebe que os pais são pessoas de bem, são pessoas educadas, são pessoas finas, são pessoas de um comportamento social elogiável, aí você diz assim, de quem é filho esse menino tão educado? Ele diz, é filho do fulano. Aí as pessoas dizem assim, logo vi. Por quê? Porque elas identificam que aquela pessoa que tem uma vida social exemplar repassou esses princípios e valores para os seus filhos. Provérbios capítulo 20, verso 7, diz assim, o justo anda na sua integridade, felizes os seus filhos depois dele. Por quê? Porque eles receberam do justo, que anda em integridade, princípios, valores e saberes que eles aprenderam. Aprenderam não só por causa do ensino formal, mas aprenderam muito mais por causa do exemplo e por causa da vivência com uma família que transmitiu princípios e valores. Logo, a principal função da família, e daí a grande diferença entre a família humana e a constituição de todos os outros seres e animais, é exatamente essa. Família é algo criado por Deus para a formação de filhos. Daí porque é importante que essa família tenha os princípios e valores que foram estabelecidos por Deus para ela, para que nós possamos dar continuidade a isso.
A igreja entra nesse papel, entra nessa formação como uma parceira. A igreja não cria os filhos de ninguém. A igreja orienta e ajuda a criação, a transmissão de valores espirituais para esses filhos. Em casa eles são educados. Na igreja, essa transmissão de princípios e valores vai ser acrescentada e haverá uma colaboração. Então, o pastor Zé Gonçalves diz assim: famílias fortes fazem igrejas fortes, citando a fala de alguém. E ele disse, mas o inverso também é verdade. Igrejas fortes fazem famílias fortes. O que ele está dizendo? Quando a igreja é atuante no seu papel de formação, no seu papel de estabelecer princípios e valores, de orientação para a vida, então essa construção familiar será enriquecida pelo papel da igreja. A igreja, quanto mais a igreja for ensinadora, mais ela estará orientando as famílias a também serem famílias ensinadoras e construir os princípios e valores que eles têm para fortalecer esses princípios e valores da família. A igreja e a família devem andar de mãos dadas, como também a escola deveria andar de mãos dadas com a família, e é importante a família escolher a escola que transmita princípios e valores e a igreja que transmita princípios e valores, para não haver conflito entre aquilo que se ensina em casa e aquilo que se aprende na escola ou na igreja. Mas nem a escola nem a igreja substituem a família, porque o papel deles é serem parceiros nessa construção. Mas o papel principal de formação é da família, por isso que é tão importante que a família tenha princípios e valores bem estabelecidos para que ela possa, inclusive, saber escolher a igreja, a escola e a formação que quer dar aos seus filhos. E por isso que Deus estabeleceu princípios quando Ele criou família. Deus está certo, Deus sabe o que está fazendo e Deus estabeleceu princípios muito claros quando Ele criou família. Nós entendemos que há muitas pessoas que podem fazer muitas escolhas hoje, mas nós não precisamos aceitar que essas escolhas mudem a formação familiar e mudem o projeto de Deus para a família. Cada pessoa tem liberdade de viver como quiser e deve arcar com as consequências da sua escolha, mas Deus não está condicionado a aceitar as escolhas de ninguém. Ele estabeleceu família e disse quais eram os princípios para essa família. Todos nós que queremos agradar a Deus e viver de acordo com o projeto divino, precisamos nos adequar à realidade de Deus, aceitar a vontade de Deus como sendo a vontade soberana do Senhor e nos moldarmos a essa vontade e esses princípios que foram estabelecidos por Deus. E, portanto, não podemos aceitar que família seja algo diferente daquilo que Deus construiu. Uma família dentro desses princípios e valores. E quando nós aceitamos isso, nós concordamos com Deus e entendemos que Deus sabe o que está fazendo e queria o melhor para nós, porque esses princípios, eles vão ser estabelecidos dentro da família e vai formar famílias fortes. Aí nós entendemos que nós precisamos lutar pela família. A ideia de muitas ideologias políticas é de desconstrução da família, inclusive para que o Estado assuma o papel da família, para que a família não venha a intervir na formação dessas pessoas. Há alguém que acha que o grande problema, aliás, das ideias de Karl Marx, a luta de classes, e que a família seria uma forma opressora e que as pessoas precisam, na verdade, ter a liberdade de não ter mais que seguir os princípios familiares, mas sim o Estado que vai ditar como as pessoas devem viver.
E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer famílias fortes. Deus não quer o Estado ditando o que o meu filho pode saber ou pode não saber, ou quais princípios e valores que o Estado vai determinar para a minha família. Mas Deus quer a minha família sendo educada dentro dos princípios e valores, saberes, hábitos e costumes familiares, fortalecendo essa vida dessa pessoa que teve essa construção dentro do seu lar e que levou isso para a sociedade. É o contrário, não é a sociedade ditando como a minha família tem que ser. É a minha família sendo formada em princípios e valores para levar isso e transformar a sociedade. É essa a ideia, esse é o princípio divino. Então, queridos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um que, dentro dos princípios divinos, tem buscado construir famílias fortes, que cada dia o Senhor fortaleça a sua vida, fortaleça os princípios e valores que Ele tem dado à sua família, que você seja cada dia defensor dessa formação de uma família bíblica, de uma família conforme os princípios divinos, e que cada dia nós possamos firmar as nossas bases em relação a isso, não aceitando que alguém mude a configuração daquilo que Deus criou e que alguém destrua as bases daquilo que são os princípios e valores que Deus nos deu para a criação das nossas famílias. Nós somos a favor da família, somos a favor da família com fundamento bíblico e conforme Deus estabeleceu, e somos a favor de uma família monogâmica, de um casamento monogâmico, heterossexual, de um casamento indissolúvel, de uma família forte e que transmite princípios e valores firmes aos seus filhos, e que assim nós vamos contribuir para uma sociedade mais justa, formando filhos que são cidadãos conscientes, responsáveis, com base forte de princípios e valores estabelecidos a partir da palavra de Deus, que vai moldar a sociedade de um modo de vida que seja conforme aquilo que é a palavra de Deus. Entendemos que isso é família e nós precisamos levantar a bandeira da família, defender a família contra todas as sutilezas que têm se levantado contra ela e ensinar aos nossos filhos quais sejam os princípios e valores estabelecidos por Deus, para que eles também tenham famílias fortes e que os seus filhos também tenham famílias fortes e que os princípios da palavra de Deus continuem sendo ensinados a cada família que é formada, que leva consigo os princípios e valores que recebeu dos seus pais e dará continuidade a essa formação. Deus abençoe a todos. No próximo domingo, se Deus nos permitir, vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre relativização da Bíblia, e é outro assunto muito importante, muito interessante. Eu sugiro que você não perca a escola bíblica dominical na sua igreja, participe da sua classe. Lá vai haver a oportunidade de discussão, de troca de informações, de construção de pensamentos, e cada dia nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, fortalecendo também a escola bíblica dominical, onde nós recebemos instruções a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.